Amém, queridos. Estou aqui de volta, amém? Irmãos, estão alegres com Jesus, irmãos? Coisa boa, né, irmãos? Eu queria ler um versículo só, os irmãos se assentem, amém? 1 Coríntios, capítulo 11, somente o versículo 28. Abra sua Bíblia aí, projeta aí, por favor. Almeida, revista e corrigida, é a melhor versão aí. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Amém, queridos? Diz assim: examine-se, pois, o homem, barra mulher, né? A si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Podem sentar, meus queridos, em nome de Jesus. Como foi o seu mês, hein, irmão? Como foi o seu mês, hein? Nós temos o tema que nós colocamos ali no nosso banner, que nós costumamos fazer isso todo ano, né? Escolher um tema e colocar esse tema, que é lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. Amém, irmãos? Que fala sobre Elias, sobre a botija e sobre a panela da farinha e o azeite da botija. E quando a gente olha para esse tema de prosperidade, esse foi o propósito que eu até falei para todos que pregassem aqui, entrassem um pouco nessa parte de prosperidade, que às vezes a pessoa fica pensando que prosperidade são só coisas materiais. Prosperidade envolve muitas coisas. Quando a gente olha nessa passagem, a gente vê que Elias, ele declara ali que iria passar um bom tempo sem haver chuva, e Deus manda ele para o lago de Queríade ali, ele fica ali um tempo ali, alimentado pelos corvos. Os corvos levam carne, levam pão de uma maneira sobrenatural ali. Só que depois de um tempo, a carne, acaba o pão, acaba a água ali. Aí depois Deus fala novamente com Elias e manda Elias até uma viúva de Sarepta. Interessante, né, irmãos? Porque esta viúva, ela não era do povo de Israel. Deus manda para lá e Deus diz que ordenou que ela sustentasse Elias. Queridos, só que, entendam bem, ele iria chegar num contexto de uma mulher que estava numa situação precária, porque havia muita sede, muita fome naquela época. Mas Deus manda ele. E quando ele chega naquele lugar, ele encontra um cenário assim muito controverso, porque quando ele chega naquele lugar ali, ele vê aquela mulher catando gravetos, e ele chega, pede um pouco d'água, ela dá água para ele. A água já era água escassa. E depois, Elias, ele fala para que ela fizesse um bolo para ele. E ela lhe diz a seguinte frase: olha, eu estou catando esses gravetos aqui para fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois nós iremos morrer, que eu não tenho mais nada. E ele perguntou: o que você tem? Ela falou: eu tenho um pouquinho de farinha aqui na panela e um pouquinho de azeite na botija. Então ele falou assim: faça primeiro um bolo para mim, faz como você disse, mas primeiro faça um bolo para mim. E quando eu olho, irmãos, para essa passagem que nós colocamos aqui como tema de prosperidade, eu começo a desvendar, irmão, na minha cabeça, no meu intelecto, que a maior prosperidade, irmãos, é quando nós verdadeiramente entendemos e honramos Deus, colocamos Deus em primeiro lugar. Porque Elias ali, ele estava representando o próprio Senhor. Elias era como se fosse o próprio Deus ali diante daquela mulher, e ela fez isso. Aí a gente chega no versículo que nós colocamos no tema. A Bíblia diz que não faltou a farinha, nem faltou o azeite durante todo aquele tempo. E aí, irmãos, eu venho para cá, para onde que eu li, aqui hoje nós estamos em Santa Ceia, e eu queria até colocar um tema, nessa palavra que nós vamos falar, a prosperidade de autoexaminar-se segundo as Escrituras. Porque quando eu vou lá na prosperidade, eu falei para vocês que a visão que eu tenho de prosperidade é você honrar a Deus, é você estar na vontade de Deus. Então, quando alguém
consegue se examinar a si próprio, quando alguém consegue olhar para as Escrituras e fazer uma introspectiva dentro dele, ele entra na prosperidade. Porque ele vai se examinar segundo as santas Escrituras. Ele vai pegar, fazer uma análise da sua vida ali dentro da palavra de Deus. Amém, queridos? Então eu queria fazer essa relação do que nós acabamos de ler e do tema da nossa festividade. Prosperidade de autoexaminar-se segundo as Escrituras. Porque a gente pode muito bem, irmão, você pode fazer uma leitura interna sua de uma situação que surge no seu intelecto, no seu jeito, na circunstância, mas quando nós fazemos um autoexame dentro de nós, dentro da palavra de Deus, tem tudo para dar certo. Amém, queridos? Amém. Então, nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, dentro do contexto do capítulo 11, que, se nós pegarmos toda essa passagem aqui, a gente vai ver que esclarece sobre o modo ordeiro de celebrar a ceia. Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava exortando a igreja de Coríntios com toda a autoridade que lhe foi otorgada ali. Mas por que ele estava fazendo isso? Então, primeiro, irmãos, o que realmente significa a Santa Ceia? A Santa Ceia significa uma ordenança. O Senhor falou, façamos. Uma ordenança significa algo que nós precisamos cumprir. Só que para alguém cumprir, ele precisa valorizar aquilo que ele vai cumprir. A gente não pode pegar o culto de Santa Ceia e querer compará-lo com outros cultos que nós temos em qualquer igreja. Porque o culto de Santa Ceia é um culto diferenciado. É um culto que Deus, verdadeiramente, Ele ordena que a gente esteja presente. A palavra de Deus fala isso. E aí eu me volto para nós, irmãos, os cristãos. A gente precisa entender que nós precisamos realmente participar do culto da Santa Ceia. Eu não posso trocar o culto de Santa Ceia por coisas que têm um valor inferior a ele. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu tenho que me programar de maneira que o culto de Santa Ceia se torne o culto mais importante na minha vida, todo mês. É certo que nós temos o costume de fazer o culto de Santa Ceia mensal, mas tem igrejas que fazem aí semanal, não tem problema, irmão. Por exemplo, quando a gente vai visitar alguém, a pessoa que vai visitar, ela pode tomar a Santa Ceia. Mas isso é importante a igreja entender. É uma ordenança de Deus. Isso tem que cair no meu coração como importante. Porque aí eu não vou banalizar a Santa Ceia. Aí eu vou entender o seguinte, que eu preciso me esforçar para estar na Santa Ceia. Se eu perguntasse a alguns irmãos antigos aqui, claro que a maioria aqui é bem novinho, né, irmão? Como que a igreja fazia no passado com relação à Santa Ceia? Os irmãos pegaram aí, ó. Lembra como é que eles faziam? Eles botavam um livro, irmão. E as pessoas chegavam e colocavam os nomes ali. Pessoas que faltassem 3 cultos de Santa Ceia, eles eram disciplinados. Vocês pegaram essa época aí? Faz assim não que vocês pegaram. Vocês são tão novinhos assim não, tá? Tem irmão aqui que pegou. Era assim, irmãos. Porque havia uma seriedade, e eles estavam certos, havia uma seriedade, sabe por quê, irmãos? Porque a gente acaba fugindo dessa primeira palavra, ordenança. A gente troca a Santa Ceia por tantas coisas, irmãos. Se eu não tomar a Santa Ceia no dia em que é estipulado pela igreja, eu tomo na outra semana. Eu participo na outra semana. Não, irmão. Prioriza isso na sua vida, porque é uma ordenança de Deus. É algo que nós temos que entender. Por que isso, pastor? É muito importante, irmão. Eu vou chegar ao segundo. A Santa Ceia também é um ato memorial. Jesus falou isso. É um ato memorial. Então,
é algo que eu preciso, estar sempre recordando, porque cai no esquecimento. Se vocês pegarem a Bíblia, vocês pegarem o Velho Testamento, por que o povo de Israel sofreu tanto? Porque eles se esqueceram lá das obras que o Senhor fez com ele quando tirou o povo de Israel do Egito. Eles se esqueceram. Há uma tendência na nossa mente de se esquecer, irmão. Então, por isso é que nós entendemos que a Santa Ceia, ela é um memorial. De quê? Da morte de Jesus. Da morte vicária dele lá. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos salvação. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui hoje, irmão, participando da Santa Ceia. Ela aponta lá para o passado, como ela aponta lá para o futuro. A Santa Ceia também, terceira coisa, tem tantas, eu vou parar aqui. É um momento de comunhão. Comunhão, irmão. E a igreja, ela precisa ter essa característica, irmão, de comunhão. Jamais eu posso pegar aqui no meu cálice, tomar o meu cálice, se eu estou emborrado ou chateado com alguém, por qualquer coisa que seja. Tem pessoas que elas não participam da ceia, porque elas acham que o seu pecado é muito mais importante do que a Santa Ceia. Tem gente que faz isso. E quando, na verdade, o Senhor, Ele nos ensina, irmãos, que você precisa participar do corpo e do sangue do Senhor. Olha aí. Então, Paulo, irmãos, ele traz essa exortação à igreja, porque havia alguns grupos de cristãos que eles estavam desonrando esse momento solene com um comportamento carnal, totalmente oposto ao propósito da ceia. Eu falei 3, mas tem até mais. Então, isso faz com que Paulo se pronuncie, Paulo se manifeste. Paulo, ele repreende, ele exorta, ele denuncia o caráter desalbonador daquele grupo que estava fazendo isso ali. E ele orienta eles a fazerem um autoexame deles ali, o que eles estavam fazendo. Preste bem atenção, irmãos. Eu queria trazer uma pregação expositiva, eu queria pretendo, né, irmão, ficar dentro desta passagem aqui da Santa Ceia, que isso é importante. A gente costuma chegar no culto de Santa Ceia, pregar tanta coisa, pregar sobre uma passagem ali que às vezes não tem muito a ver com a Santa Ceia, prega nada a ver. Tudo bem, irmão, mas hoje eu quero especificamente falar sobre a Santa Ceia. Amém? E vocês fiquem bem atentos a isso. Então é uma pregação expositiva. Paulo, quando ele começa a falar sobre a Santa Ceia, ele vai lá, eu queria que o pessoal da mídia me ajudasse aí, por favor. Então ele começa lá no versículo 17 do capítulo 11, coloca aí, por favor. Ele começa dizendo, nisto, porém. O que ele está falando nisto, porém? Ele está dizendo da conduta das pessoas de Coríntios que estavam participando da Santa Ceia. A conduta deles era uma conduta que faltava integridade, faltava compaixão, faltava, irmãos, amor ali. Ele, o que eu vou dizer-vos? O que eu posso dizer dessa atitude de vocês? Não vos louvo. Não tem como eu chegar e louvar o que vocês estão fazendo naquele momento ali. Olha só, hein? E ele diz por quê? Porquanto vos ajuntais. O propósito de ajuntar ali era de comunhão. O propósito era esse de comunhão. E a comunhão, irmãos, é algo que nós, os cristãos, aquele que é verdadeiro cristão, ele precisa trabalhar na sua vida. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas físicas, mas nós precisamos entrar no mundo espiritual. E no mundo espiritual, meus irmãos, nós vamos sofrer ataques, e principalmente, irmãos, para você ficar chateado ou contra um irmão, e às vezes é até uma inverdade que foi lançada sobre a sua vida, mas tu está chateado com o irmão. Me olhou de cara feia. Meu irmão, que isso, irmão? Passei, não me deu a paz do Senhor. Às vezes o irmão está com uma dificuldade tremenda, uma batalha, uma luta tremenda. Irmão, isso acontece comigo, pastor de vocês. Às vezes a minha cabeça está girando mais do que o globo terrestre. Aí se eu passar, ainda tem aqueles irmãos que cobram. Paz do Senhor, pastor. Cobra paz, né, irmão? Mas o irmão está numa luta, numa penúria tremenda, precisando da tua oração, e aí ainda fica bicudo, chateado com irmãos, por causa dessas coisas. Satanás, ele entra no mundo espiritual.
Aí a gente quer tomar ceia. Não tome a ceia para você dizer que está tudo bem na sua vida, não faça isso, meu irmão. Tome a ceia para você realmente falar a sua veracidade diante de Deus, dizendo assim: Senhor, eu estou em comunhão contigo, estou em comunhão com meus irmãos. Eu estou cumprindo a tua ordenança. Eu estou aqui nesse ato de memorial. Faça isso, irmão. Então, Paulo, ele entra dessa maneira falando com eles: ajuntais não para melhor, senão para pior. Olha aí, a comunhão, irmão. E quando a gente fala de comunhão, comunhão é celebrar a unidade. Olha aí, que coisa. Comunhão é você celebrar a unidade, é você se relacionar com outras pessoas. Aí eu entro uma coisa que muitos crentes precisam de libertação. A comunhão não diz respeito às pessoas que pensam igual a mim. A comunhão não diz respeito àqueles irmãos que concordam comigo, não. A comunhão ela se torna muito mais forte quando envolve pessoas que pensam diferente de mim. A comunhão envolve pessoas até que talvez não gostem de mim, e eu tenho que suportar eles. A comunhão envolve isso, irmão. Porque às vezes a gente pensa que comunhão é todo um beijinho, mentira. Comunhão não é isso não, comunhão é você vencer o seu próprio eu, a sua própria vontade e amar o teu irmão. Isso é comunhão. Mas a gente não quer entrar pela comunhão. Comunhão é isso aqui, irmãos. Celebrar a unidade. Ih, pastor, o senhor não poderia pregar aqui e falar assim: ai, tem uma chave aí, uma chave, entregar uma chave, um anjo. Não, irmão. Hoje eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração para a igreja que eu pastorei. O que é comunhão, irmão? É relacionamento. As pessoas têm uma visão, sabe, assim, sabe? Meu Deus do céu. A comunhão é o vínculo do amor, irmão. É um vínculo. Vínculo significa relacionamento de amor. Então não adianta eu chegar e pegar ali e participar da Santa Ceia com o meu coração, sabe, contrariado com o irmão. Chega lá, irmão, e pede perdão. Joga fora. Joga fora, irmão. Era isso que Paulo estava falando. Preste bem atenção. Aí no versículo 18, ele... bota aí, por favor. Versículo 18. Se for possível, né? Isso, obrigado. Obrigado aí, Bernardo. Esse pessoal da mídia são bênçãos. Porque antes de tudo, preste bem, antes de tudo, você, primeiramente, Paulo falou, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Alguém informou para Paulo que havia dissensões, sim ou não? E se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão ver que quem falou isso foi a família de Croé, ou Chloe, dependendo da tradução aí. E aí ele chega no versículo 19, e até importa, ele diz, versículo 19, e até importa que haja entre vós dissensão, ou heresias, para que, olha aí, uma conjunção, né, de finalidade, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, ou seja, os verdadeiros, irmãos. Os verdadeiros, eles precisam se manifestar. Sabe o que tem acontecido hoje no nosso meio? A gente quer viver, sabe, é como se naquela área da politicagem. Sabe o que é isso, politicagem? É você pegar, aceitar tudo para se relacionar bem com as pessoas. Não, irmão. Os verdadeiros cristãos precisam se manifestar, irmão. Você já viu aquela história de estar em cima do muro? De quem é o muro, irmão? As pessoas que ficam em cima do muro, de quem é um muro? Não ouvi. Fala mais alto aí. Satanás. O muro é de Satanás. Porque quem está em cima do muro, ele sabe o que é certo, mas ele prefere ficar ali, ó. Não vou ficar mal, não, eu prefiro ficar aqui na minha quietinha. Aí ele vai aceitando o mundo dentro da igreja, ele vai aceitando, irmão, as coisas mundanas entrarem dentro da igreja, normal. Quando Deus exige santidade da gente, irmão. Quando Deus exige separação da gente. E a gente vai aceitando. Aí depois a igreja não tem força para orar. Depois a igreja, você entra na igreja e sente um peso. Você não sente a presença de Deus. Sente tudo, menos a presença de Deus. Você precisa entrar na igreja e sentir a presença de Deus.
onde a santidade, onde a separação, qualquer pessoa que entrar vai sentir a presença de Deus, irmão. Vai sentir. Então Paulo estava falando isso, irmão. Mas onde ficava a igreja de Corinto? A igreja de Corinto, irmão, era uma antiga cidade da Grécia, uma metrópole como Rio de Janeiro, como Nova York. E, na verdade, essas cidades prósperas, irmão, podem ser comparadas com as de hoje aqui também. Corinto tinha alguns problemas, irmão. Primeiro, era intelectualmente arrogante, ou seja, havia um desgaste para chegar e pregar o evangelho ali para as pessoas. Segundo, ela era materialmente próspera, então havia riqueza ali, um porto bonito ali, onde tinha espaço ali, comunicação com a Ásia e com a Itália. Terceiro, era moralmente corrupta, ou seja, politeísta, vários deuses ali. E aí, dentro desse contexto todinho aí, sabe, que eu falei para vocês, surge a igreja de Corinto. Paulo funda a igreja de Corinto. Uma igreja onde ela foi formada com alguns poucos judeus, e na sua maioria da igreja, irmãos, ela era constituída de gentios convertidos do paganismo. Olha só, irmão. Então, se a gente olhasse assim para aquela igreja, a gente não iria entender bem, irmão, como que Deus faz as coisas. Porque quando a gente olha para a igreja de Corinto, a gente vê a mão de Deus sobre aquela igreja. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo, quando ele começa a carta aos Coríntios, lá no primeiro capítulo, projeta aí para mim, por favor, no primeiro capítulo, ele começa a mostrar o que a igreja tinha de melhor. Paulo começa a mostrar o que a igreja tinha de melhor, para depois ele entrar, irmão, ali, num caráter espiritual que eles precisam ser moldados de Coríntios. Olha só o que diz aí no versículo 4, por favor. Coloque aí, por favor, o versículo 4 de 1 Coríntios. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então, Paulo, ele começa dizendo que a graça do Senhor foi derramada sobre os irmãos de Corinto. No versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos. Então, eles eram ricos, ele está falando em tudo, irmão. Em toda a palavra, em todo o conhecimento, versículo 6, por favor. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. E chega no versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Olha só. Então era uma igreja que tinha todos os dons, irmãos. Você lembra dos dons aí? Os dons espirituais, palavra da ciência, do conhecimento, dom de fé, dom de cura, profecia, língua, interpretação de línguas, operação de maravilhas. Talvez um dom que acho que todo pastor deveria ter era discernimento de espírito. Então era uma igreja rica, uma igreja próspera ali, mas era uma igreja, irmãos, que a gente começa a ver, a maioria veio do paganismo. Mesmo assim, Deus derrama a sua glória sobre essa igreja. Olha só. E aí Paulo, no capítulo 11, versículo 18, ele começa, antes de tudo, ouço. Isso quer dizer que alguém vai lá e fala para Paulo a situação daquela igreja. Quem fez isso foi a família de Cloé. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma diferença de a pessoa chegar e informar o que está acontecendo de uma informação no sentido negativo. Eu estou falando bonitinho para chamar de fofoca, né, irmão? Amém? Falando bonitinho para não falar de fofoca. Porque a família de Cloé, eles não eram fofoqueiros. Eles não foram com essa intenção. Eles foram lá e participaram, Paulo, o que estava acontecendo, com o propósito de fazer com que a igreja fosse uma igreja viva. Eles foram lá participar, informar com esse propósito. Esse foi o propósito da família de Cloé. Ou seja, melhorar o ajuntamento da igreja. Observe só, no versículo 10, o que Paulo diz? Depois de elogiar a igreja, ele fala assim, rogo-vos, porém, irmãos, versículo 10,
do capítulo 1, por favor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Aí Paulo começa a chamar a atenção da igreja. Paulo primeiro ele fala as virtudes que a igreja tinha, porque era uma igreja próspera, irmão. Era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja, abastada. Mas aí ele começa a chamar a atenção da igreja. Havia dissensões entre eles. E no versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé, está vendo? Que há contenda entre vós. Amém? Então, irmãos, a família de Cloé, ela informa a Paulo o que estava acontecendo na igreja, porque verdadeiramente eles entenderam que a atitude que estava acontecendo ali não era uma atitude correta, não eram procedimentos corretos que estavam acontecendo. Aí a gente vai para o versículo 19, que ele fala assim, capítulo 11, pois é necessário que haja divergência entre vós, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados, ou seja, entendam o real valor da comunhão. Quando a gente fala de comunhão, eu posso ir até alguns exemplos, saindo um pouco daqui, de Josué, irmãos. Josué, quando ele começa o seu ministério, inicia o seu ministério, a primeira cidade que ele vai é a cidade de Jericó. E deu tudo certo, não foi? Sim. Por que deu certo? Porque Josué, ele consultou Deus, e ele conseguiu vencer uma cidade fortificada. Mas depois Josué, quando vai na segunda cidade, uma cidade pequena chamada Ai, deu tudo errado. Porque Josué não consultou o Senhor e tinha uma Acã no meio deles. Acã, irmão, é aquele que luta contra a comunhão. E a Bíblia diz que essa cidade pequenininha, irmãos, acabou ferindo alguns do povo de Israel. No versículo 5 do capítulo 7 de Josué, no finalzinho do versículo, diz de tal maneira que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Por quê? Porque Acã, ele quebrou esse vínculo de comunhão quando ele pegou a capa babilônica, ele pegou alguns ciclos de prata, ele tomou e cobiçou e colocou debaixo da cabana. Ele quebrou esse ciclo de comunhão. Na primeira cidade, eles estavam todos em comunhão, todos ali corretos, mas quando chega na cidade pequenininha, a comunhão é quebrada. O versículo 20, irmão. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não era isso. O propósito era comunhão. Então, o que estava acontecendo ali? Preste bem atenção, irmãos. A ceia, no passado, não era como a ceia hoje. A ceia hoje, se os irmãos abrirem ali, os irmãos vão ver que é um cálicezinho pequenininho, com um pãozinho pequenininho, né? A ceia no passado não era assim. A ceia no passado, projeta aí, por favor, Judas, versículo 12, perdão. Projeta aí. A ceia no passado era diferente. A ceia no passado havia alimento. A ceia no passado eles comiam, eles bebiam, era uma festa. Quem dera se a nossa ceia fosse assim, né, irmão? Cada um trouxesse um prato, cada um trouxesse, ali um negócio ali, a gente terminasse aqui e depois ia ali para a refeição. Era assim. Judas, versículo 12, era a festa do amor, como está dizendo ali. Eles pegavam, traziam comida, eles se alimentavam ali, era uma coisa muito linda, irmão. Só que quando chega aqui na ceia de Coríntios, o que acontecia? Eu falei comunhão, eu disse que eles eram abastados, então havia cristãos ali que eram ricos, que tinham dinheiro, e também havia pobres. Os ricos chegavam antes. O que Paulo repreendeu deles? Os ricos chegavam antes, comiam, bebiam na Santa Ceia ali, e a Bíblia fala bem claro, irmão, que eles chegavam até ficarem mortos, bêbados. E os pobres chegavam o quê? Depois, porque pobre, ele trabalha. Pessoa humilde, ele chega mais tarde. Mas os ricos chegavam antes, preparavam ali a sua ceia, comiam, bebiam. Quando os humildes chegavam, praticamente não tinha nada. Foi por isso que
Paulo estava exortando eles. Versículo 21, ele diz assim, ó, do capítulo 11. Pode voltar lá, Bernardo, por favor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, os que chegavam atrasados, chegavam tarde ali, eles tinham fome, os humildes, quando chegavam ali, porque eles já tinham enchido a barriga deles e comido. E os outros estavam embriagados, os que chegavam cedo ficavam embriagados. Então Paulo não queria concordar com isso. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Olha o que Paulo fala para eles. Se vocês querem comer, se vocês querem beber, como na casa de vocês. Era isso que ele estava dizendo para eles. Porque vocês, duas coisas aconteciam. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem, irmão. O que nada tem a ver com isso. Porque, imagina, você ser convidado. Pensa aí, o crente. Você é convidado para chegar numa festa. Aí você chega um pouquinho tarde. Quando chega naquela festa, não tem nada. Os que chegaram cedo, ó. Apesar que chegar em festa cedo é bom, tá? Eu falo por experiência. Chega cedo, que você vai comer bem. Quem chega depois... Mas, irmãos, os que chegavam depois já não tinha mais nada, porque os ricos enchiam ali o seu estômago ali, bebiam bastante, e os humildes chegavam e não tinham nada. Eles se sentiam envergonhados. Claro que vai se sentir. E além disso, eles desprezavam a igreja do Senhor. Por isso que Paulo falou, como eu posso louvar? Não tem como louvar vocês. Nisto não vos louvo. Aí Jesus começa a ensinar como que eles tinham que fazer. No versículo 23, como devia fazer. Ele falou, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo havia ensinado a igreja de Coríntios. Paulo havia mostrado a eles como que eles deveriam participar da Santa Ceia. Ele havia ensinado a eles. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E aí vai para o versículo 27, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. E ele, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, ou seja, lembrar do sacrifício vicário do Senhor. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí a gente chega no versículo 28, que eu li no início. Examine-se, pois, o homem ou a mulher, a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você sente algum desconforto, seja ele simples ou seja ele grave, que vai culminar naquela dor, isso vai levar você a ter uma atitude, não vai, irmão? Uma atitude de buscar uma solução, não é verdade? Claro que a primeira coisa que a gente deve fazer é orar. Mas você vai buscar um paliativo para você se automedicar, que na verdade não seria o correto. O correto seria você chegar e procurar um profissional, um médico especialista. Eu quero ver se o pessoal está bem. Aquele que cuida do ouvido, do nariz, da garganta é o? Muito bom. O que cuida do coração? Cardiologista. Só cardiologista? Angiologista também. Angiologista também. O que cuida do fígado, irmão, é o? Hepatologista. Aí o enfermeiro falou rapidinho, né? O enfermeiro abriu o bocão. Não vale não, ô Ronald, fica quietinho aí, vai. O que cuida do pulmão? Pneumologista. Inflamações, ligamento do tornozelo, tudo relacionado a ossos ali, é o? A gente depois, quando vai chegando na melhor idade, a gente tem que procurar esse. Doença nas crianças. Né? Mulher, ela vai no? Homem. Só urologista? Oncologista e proctologista. E o idoso? Está vendo, irmão? Então tem um lugar para a gente ir certo. O lugar correto para ir.
Tudo isso, todo esse campo normal de vida que eu falei para você, a gente precisa cuidar, isso é imperativo. Você precisa cuidar da tua saúde. Ó, cuida da tua saúde, cuida do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Cuida. O homem, ele tem muita dificuldade. A mulher, ela, qualquer dorzinha, ela corre para o médico. Uma dorzinha de cabeça, ela corre para o médico. O homem está morrendo, ele está tudo certo, amor. O homem está quase caindo, ele fala, está tudo certo. Mas, irmão, no versículo 28, quando a Bíblia instrui nessa passagem, que cada pessoa ela deve examinar-se a si mesma, é bem diferente disso aqui. Porque aí o médico foi lá e te examinou, né? Na verdade, irmão, o teu próximo, seja ele quem for, ele não pode fazer esse autoexame em você. E nem você pode fazer esse autoexame em ninguém. Não tem como você chegar e fazer esse autoexame em ninguém. Alguém pode até, irmão, tentar te ajudar, né? Fazendo um julgamento ali, mas não vai conseguir. E esse julgamento tem que ser sempre para colocar você para cima, não colocar você para baixo, para te ajudar. E aí, irmãos, o que o conselho bíblico fala sobre isso? Exame pessoal, é você que tem que examinar. É você que tem que olhar para dentro de você. É você que tem que se analisar realmente como que você está. Isso é prosperidade, irmão. É você analisar a sua vida, como você está. Está satisfeito, irmão? Porque tem pessoa que toma ceia de qualquer maneira, irmão. Como que pode uma pessoa tomar ceia brigado com o outro? Como que pode tocar no cálice do Senhor ali, irmão? E ele está chateado com o irmão que passa e nem dá a paz do Senhor? Como pode? Porque tem gente que faz isso, tá, irmão? Se você, como eu falei, se você passar e não dá a paz do Senhor porque não viu, amém. Mas você fez de propósito. Irmão, Jesus não olha a nossa atitude, Ele olha dentro do nosso coração. Ele olha dentro do coração, irmão. Em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, falando sobre isso, amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, e o teu próximo, pois é, irmão, o próximo como a ti mesmo. Quando eu vejo esses versículos aqui, eu vejo, irmão, o quanto Jesus ele estava estabelecendo uma cadeia de relacionamento. Deus, o próximo, é nós mesmos. Mas existe uma coisa que sabe, irmão, não é tão simples assim. Esse relacionamento, que não é tão simples, o relacionamento conosco mesmo, o relacionamento você mesmo. Porque às vezes a gente não faz, irmão, esse autoexame de nós mesmos. E cometemos a fazer loucuras diante de Deus, irmão. Só que, quando eu vou para Romanos, aí projeta aí, por favor, já estou chegando no final aqui. Eu corri aqui. Romanos capítulo 7. Existe uma luta dentro de nós constante. Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20. Olha o que Paulo falou. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Está vendo aí, irmão? E ele completa, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Entendeu o que eu estou querendo dizer, irmãos? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente precisa largar o pecado, irmão. Porque ele vem. Se eu não fizer esse autoexame, ele vai ficar dentro de mim e vai se tornar íntimo meu. E aí como é que fica, irmão? Eu vou pegar irmão. Deixa eu continuar aqui. Eu vou logo aqui para a nossa conclusão, que a hora já foi, né, irmão? A hora já foi. Muito bem, irmãos. Eu queria concluir aqui. Coloca aí, por favor. Lucas, projeta aí, Lucas, capítulo 22, versículo 3. Quando a gente se propõe, irmãos, a fazer verdadeiramente, entrar nessa prática da prosperidade do autoexame, a gente vai se sentir, sabe o que? Melhor. O nosso relacionamento será melhor conosco mesmo, irmão. Você vai se sentir leve. Você vai conseguir naturalmente, ó. Lembra que eu falei daqueles problemas que dificultam a gente? Você vai ter mais facilidade. Presta só atenção no que eu vou falar para você aqui.
Porque às vezes as pessoas colocam essa carga em cima do pastor, e não é. Preste bem atenção. O que está dizendo aí? Capítulo 22, versículo 3. O que está dizendo? Satanás entrou em quem? Preste bem atenção no que o pastor Gilmar está falando. Então Satanás entrou em Judas, não foi? Ele era 1, 2, 12. Agora coloca aí para mim, que eu quero encerrar aqui. Lucas capítulo 22, versículo 21. Mesmo capítulo, versículo 21. Aí o que aconteceu? Jesus falando. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Ei, olha para mim. Judas estava endemoniado. Sim ou não? Sim. E o que ele fez? Ele participou da Santa Ceia. Prestaram atenção no que eu estou falando para vocês? É a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Gilmar, não. Então, olha para mim. Eu não tenho poder de dizer que você pode ou não tomar a ceia. Eu, como teu pastor, não posso fazer isso. Porque eu não posso entrar dentro de você. É você que tem que se analisar, irmão. É você. Não é o pastor Gilmar, não é o pastor aqui. É você que tem que se analisar, irmão. É você que tem que olhar a sua vida e falar assim, eu tenho condições de pegar o cálice. Mas tem muita gente que não faz isso. Tem muita gente que ela prefere adular o pecado, irmão. Coloca o pecado acima, mais importante do que a ceia, Senhor. Joga fora! Joga fora, irmão. Joga fora e participa da ceia do Senhor, porque ela é importantíssima para a sua vida. Eu não posso fazer isso. Mas se você quer entrar na prosperidade, no autoexame das Escrituras, você vai fazer isso, irmão. É você que tem que fazer isso. E ninguém pode te julgar. Ninguém pode te julgar. Porque talvez uma pessoa, ela pode ter cometido um pecado e alguém sabe, um amigo, não sei o quê. Mas naquele momento ela falou, Senhor, me perdoa. Tu não sabe. Me perdoa. Eu vou participar da Santa Ceia. Porque o propósito da Santa Ceia não é você ficar de fora, é você participar. É vocês pegarem e largar fora o pecado que estão de perto nos rodeia, irmão. E participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Isso é prosperidade do autoexame, irmão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, que eu consegui correr. E deu a hora. Coloca a mão no teu coração. Você pode fazer o que o Espírito Santo falou contigo essa noite? Entrar na prosperidade de você examinar-se a si mesmo. Você pode fazer isso, irmão? Porque isso é prosperidade. Se você começar a se examinar agora, você vai jogar fora tudo que impede de você realmente participar da Santa Ceia. Ou você veio aqui para ver os outros participarem da ceia e você não pegar na ceia. Analisa a tua vida, irmão. Joga fora o pecado. O pecado não tem nada a ver com nós, os cristãos, irmão. O pecado é a ferramenta do diabo. Então joga fora. Fecha os teus olhos aí. Começa a pensar no que eu estou falando. Se você entrou aqui e falou assim, eu não vou participar da Santa Ceia, eu te convido a você jogar fora o pecado e participar da Santa Ceia. Eu não tenho poder para fazer isso. É você que tem que se examinar. Vocês prestaram atenção no que eu falei? Jesus não interrompeu Judas de participar da Santa Ceia. O próprio Jesus não fez isso, irmão. O próprio Jesus, ele não fez isso. Mas tome a ceia consciente do que você está fazendo. Feche teus olhos que eu vou orar aqui. Senhor, nós estamos no culto de Santa Ceia. Tu me trouxe a trazer uma palavra reflexiva para a tua igreja, Pai. Para a tua igreja refletir, pensar e entender que há prosperidade, Senhor, quando nós fazemos um autoexame nas nossas vidas. Senhor, temos por luz e por base as santas escrituras, Deus. Porque tu não quer que ninguém fique fora da Santa Ceia. Nem Judas ficou fora, Pai. Judas, que te traiu, não ficou fora. Ainda que ele Pai, a Bíblia diz que ele se arrebentou ao meio depois, mas ele não ficou fora. Que nessa noite teu povo jogue fora o que atrapalha eles e participem da Santa Ceia. Amém, irmão? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa falar mais alto em nome de Jesus. Pastor Stock.